de volta com 360 graus. Continuamos aqui com o doutor André Luiz de Miranda Barbosa, cirurgião plástico. E o nosso papo agora é sobre Outubro Rosa e prevenção do câncer de mama. Né, doutor? Vamos falar um pouco agora sobre isso, né? O mês de outubro faz muita campanha de prevenção, conscientização, não é verdade? Qual que é a importância de um diagnóstico precoce? Olha, faz toda a diferença. Né? Só para você ter uma ideia, eu tenho 32 anos de exercício profissional. E sempre, quando eu iniciei, me doía muito quando nós tínhamos que fazer, às vezes, um tumor pequeno e fazíamos cirurgias muito radicais. Né? Eu me lembro bem na década de 80, quando a Nancy Reagan, ela tinha um tumor de 2 centímetros. E foi feita uma cirurgia que a gente chama de Halsted, que foi o cirurgião, no final do século XIX, que desenvolveu esse procedimento. E o que é que acontecia? Era uma cirurgia extremamente mutilante para a mulher. Isso me doía a alma. O que é que aconteceu? Com vários trabalhos, né? Professor Veronese na Itália, professor Uriburu na Argentina. Então, eles foram vendo que os procedimentos conservadores no tratamento de câncer de mama tinham o mesmo resultado que eu fazia uma cirurgia mutilante. Hoje, Mary, eu estou falando de uma doença curável. Quando eu comecei, o índice de cura era muito pequeno. Você dava sobrevida. Hoje eu dou vida. Nossa. Tá? Hoje a paciente é curada e com o mínimo de mutilação possível. Porém, ela tem que ser consciente. Por quê? Porque o câncer de mama, ele é muito raro em mulheres abaixo de 35 anos. É muito raro. É muito raro. Né? Apesar de que eu já tive casos de moças de 28, 27 anos, mas graças a Deus foram muito poucas. Né? Ele é muito raro também em homens. Isso, doutor. Também, né? Também o câncer de mama nos homens. Nos homens. Então, no homem, ele tem menos de 1% de probabilidade de desenvolver um câncer de mama. Dos cânceres, é 1%. Porém, segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, hoje, este ano, vão morrer 57 mil mulheres. Nossa, doutor. Tá? E 181 homens. Né? Por quê? Porque esses pacientes, eles se esqueceram de se cuidar. Que é o que a gente está falando da prevenção. Por isso que a gente está tirando esse Outubro Rosa, não só para conscientizar, mas o Outubro Rosa é o ano todo. Isso. É como seu aniversário. Seu aniversário, você não só comemora o dia, não, tem que ser o ano todo. Você comemora a vida, né, doutor? A vida. Então, por exemplo, é muito importante que a mulher, ela aprenda a se palpar. Ela tem que conhecer o corpo dela. E se ela vê alguma coisa, se você vê alguma coisa, você não deve esconder, porque não vai desaparecer. É verdade. Entendeu? Não vai sumir. Entendeu? Muito pelo contrário, isso vai crescer. E se você for diagnosticado rapidamente, é porque hoje eu não tenho como te mostrar. Eu vou te mostrar um caso de uma paciente minha, jovem, abaixo de 35 anos, né, que foi feita uma cirurgia, tinha uma lesão que o radiologista não explicava bem. Como eu tinha operado essa paciente anos antes, quando ela era mocinha, fiz uma redução de mama, poderia ser dos artefatos, de ponto de sutura, tudo mais. Quando eu tirei aquela área, veio positivo. Então, imediatamente, nós já mudamos todo o trajeto, fizemos a cirurgia, recuperamos, essa paciente hoje está curada. Que bênção. Né? Então, Mary, é o que eu falo para você. E para o seu telespectador, não deixe de se examinar. Você tem que todo dia, a mulher é muito importante, ela se palpar, ela se ver no espelho, descobrir. Ela se descobrir, se ver no espelho, se você vê qualquer alteração na coloração, na pele, qualquer coisa, procure seu médico. Procure seu ginecologista, que é o primeiro médico que, na maioria das vezes,
meses, vai ter o contato com a doença. E essa campanha, doutor, ela é mundial. E você acha que ela tem trazido que benefícios realmente para a qualidade de vida da mulher? Mudou tudo, porque hoje a própria mulher, hoje eu faço palestras, às vezes em grandes empresas, e que a gente tem um público feminino interessado. E estou falando em todos os níveis, desde o nível mais simples ao nível de direção. Então, hoje, toda mulher, e eu sempre chamo a atenção nas palestras, que cada mulher ela tem que ser uma formadora de opinião. Ela tem que conversar com suas amigas e perguntar, você tem se examinado? Não é só em outubro, não, o ano todo. E como é que você está? Você se vê, às vezes, na própria igreja que você frequenta, que são lugares que você tem uma convivência pessoal. Então, cada mulher ela tem que ser uma transportadora de quê? Desse outubro, durante o ano todo. Isso, doutor, é verdade. Ela tem que ser uma formadora de opinião. Então, isso é muito importante para quê? Se levar Deus essa quiser, conscientização seja uma doença totalmente erradicada. E eu acredito ainda que vou chamar a atenção, né? Se você tem uma família que sua avó teve câncer de ovário, de mama ou de outra coisa, sua prima teve, sua irmã teve, sua mãe teve, então você tem que fazer um exame chamado ver seu cariograma, que é você ver sua carga genética, para ver se você tem uma mutação, quer dizer, uma alteração no gene, que é no gene que a gente chama BRA1 e BRA2. Um exemplo, onde é que foi visto essa alteração genética? Na Angelina Jolie. Ela tinha já toda uma carga de doença na família. Então, ela fez o quê? Uma mastectomia subcutânea, porque eu não posso simplesmente chegar e, por exemplo, e sair fazendo exame, porque é um exame muito caro, muito específico e que não vai dizer nada. Qual? O cariótipo, né? Você fazer a sua pesquisa genética. Agora, se eu já tenho uma família, aí não, aí é diferente. Aí eu tenho que pesquisar que eu posso ter uma mutação genética. E no caso dela, ela, além de tudo, tinha os receptores hormonais, que hoje é uma outra coisa que diferenciou o tratamento, né? Que são receptores hormonais, e que viram que ela estava positiva para o estrógeno. Então, eles fizeram o quê? A retirada dos ovários. Certo. E doutor, fala uma coisa, quando que é necessário, para quem está nos assistindo, fazer a mamografia ou termografia? Explica para mim isso, essa diferença. Olha, a termografia é um exame já em desuso. Né? É isso que eu queria saber. Ele é em desuso porque ele dava muito falso positivo, né? Porque era aquele negócio que você procuraria ver áreas quentes, como a gente chama. Isso. As áreas quentes seria a área que você tem o maior afluxo vascular. Né? Mas esse exame dava muito falso positivo. Aí eu não sabia, tá vendo como então, é bom a gente o saber? melhor exame ainda para rastrear... Ainda é a mamografia? É a mamografia. Tá? Hoje tem mamógrafo já em 3D. E tem alguns médicos que dizem o contrário, né, doutor? Só que assim, a mamografia eu só devo fazer após os 35 anos. Não precisa fazer... Antes dos 35. Não, porque o que é que a gente fala? A gente deve evitar irradiar a mama, irradiação. Outra coisa, telespectadora, que você tem que prestar atenção, é aquela história que todo mundo leva a criança, às vezes, no hospital, quer que faça um raio-x, principalmente a menina, antes da menstruação, que não desenvolveu o tecido mamário. Gente... Para quê? Para ver, acho que está com pneumonia, acho que está com isso. E quando o médico diz, não precisa, você praticamente o médico ali no pronto-socorro, ele é obrigado a pedir. Isso é irradiação. E a irradiação... Evite, doutor, então. Evite, só necessário, porque a irradiação, ela deixa um efeito cumulativo. Ele não termina na hora que você faz. Ele fica ali guardadinho. Olha... Como é bom ter essa consciência. É a mesma coisa. Se um dia eu gostaria de conversar com você sobre câncer de pele. Claro. Sobre os cuidados. Agora, principalmente, proximamente no verão, nós vamos conversar sobre isso. Né? E a gente vai ver que o sol que eu tomei hoje, ele vai fazer efeito em mim ainda daqui a 20 anos. Você já pensou? Tá entendendo? Então, tomo Mary, hoje e nem imagino que daqui 20 anos ele vai me causar pode alguma causar coisa. algum dano.
Um dano. Isso. Então, são coisas que a gente tem que estar o tempo todo vendo. Agora, ainda é a melhor forma de diagnóstico. A mamografia. A mamografia. Posteriormente, existem outras coisas. Aí você vai fazer a punção, entendendo, com agulha grossa, que é para você já diagnosticar o que você tem. Mas o primeiro exame é a mamografia acima dos 35 anos. Abaixo disso, em casos especiais. Evitar até. Em casos muito selecionados. E uma curiosidade também, nosso programa está quase chegando ao final, que pena. Que pena, mas vamos conversar mais. Vamos. Sobre o silicone, as mulheres têm ainda aquela dúvida se o silicone causa ou não algum dano, como câncer. Explica isso para elas. Não causam, isso eu posso afirmar com toda a tranquilidade. Eu estava em 96 fazendo meu fellow nos Estados Unidos, quando eu assisti um programa de 8 horas pela NBC, foram 2 dias, que foi feito o maior segmento de mulheres que tinham colocado prótese de silicone. Tanto é que, a partir dali, acabaram aquelas indenizações que são muito comuns nos Estados Unidos. Por quê? Porque foi comprovado que não existia nenhum caso que pudesse dizer que o silicone, a prótese de silicone, causou câncer. O que eles recomendavam é que depois de 10 anos você trocasse as próteses, porque a cápsula dela vai afinando e pode romper. E isso causar o quê? Uma reação antígeno-anticorpo. O que é isso? É quando o seu organismo desconhece aquela substância. E isso pode levar ao quê? Aquilo que a gente chama de doenças do colágeno. Por exemplo, o que é doença do colágeno? Reumatismo, lúpus, eritematoso, falso lúpus. Então, essas doenças poderiam, se você já tivesse uma sensibilidade, ter a doença devido a essa substância estranha que estava no organismo. Ok, doutor. Você acredita que já acabou o nosso programa? Que pena, mas... Esse tema é um tema que a gente pode falar muito mais, né? Sobre prevenção, muito. Eu acho muito importante. De mama, eu também acho. Acho que você, como apresentadora, como a mulher da comunicação, você tem uma importância muito grande. É verdade. Na divulgação da cultura que as pessoas têm que se cuidar. É verdade, doutor. Porque você é uma formadora de opinião muito forte. É verdade, doutor, é verdade. Eu quero te agradecer desde já, tá? E já deixo o convite para você voltar outras vezes no meu programa. Vou estar sempre à sua disposição. Muito prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço aos seus telespectadores. Ai, muito obrigada. E quero pedir para que você deixe seus contatos. Isso depois eu vou deixar com a tua produção, para nós conversarmos. Perfeito, doutor. Eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, o Rogério Machado, a Letícia Velasco, a Artemis Joias, a Vila Imóvel pelo meu cenário, a Benedictes que me veste, a Poena Eco Pousada, lá no Conde, na Bahia. O meu agradecimento especial é a você que nos assiste. Por hoje ficamos aqui, mas temos um encontro marcado no próximo 360 graus. Espero que vocês tenham gostado muito desse papo. Beijos e fiquem com Deus.